Estamos por aqui novamente, mais um cadinho, né? Tá terminando a unidade 3, tá terminando as aulas de matemática do terceirão, mas sempre tem um cadinho. Sempre mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aula 66, né, gente? Realmente estamos chegando aí a el gran finale da matemática, mas a gente sempre tem mais uma beirinha aqui que a gente quer passar para vocês, recordando, porque esse assunto que a gente vai ver na aula de hoje é assunto antigo já. Antigaço. Na verdade, desde o nono, né? Dependendo do nono ano já vê. Dependendo do nono, já vê no nono, aí viu no primeiro, viu no segundo, vai ver no terceiro de novo. Rever e reconhecer. E no Enem, com certeza, vai estar lá também. Vai estar lá também, né? Nós e o professor Sâmio estamos aqui para transmitir esse conhecimento para vocês. Lembra lá de uma musiquinha, lembra? Acho que essa aí ninguém esquece. Bate o sino do quê? Da trigonometria. Então esse é o assunto da aula de hoje. A gente aplica naquela tabelinha, a gente coloca os valores em prática, né? E é muito bacana. Então, hora de estudar, vem com a gente, aula 66.1. Olha lá. Então, na trigonometria, na primeira parte, a gente vai estar vendo um pouquinho de seno, um pouquinho de cosseno e um pouquinho de tangente. Lembraram? Seno, cosseno e tangente, os nossos amigos aí da trigonometria, né? E quando a gente fala de tudo isso, temos certeza, a nossa cara aqui é de animação, é de felicidade, porque a gente tem certeza que vocês lembram, né? Podem até não saber como faz, mas esqueceu o processo. Mas que lembra do seno. Não, mas agora quando a gente falar um pouquinho, lembrei, pá. Mas assim, chegar assim, seno, vai dar um branco assim, mas na hora de aplicar eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Né? Então, vamos lá, né? Fazer o possível para recordar com vocês e vocês terem menos dificuldade. Da musiquinha, tenho certeza que todo mundo lembra. Agora, de como colocar em prática nas atividades, nos exercícios, né? E tudo a gente vai rever junto com vocês. Olha lá, então, na telinha, as razões trigonométricas que se aplicam onde? No triângulo retângulo. Se não for no triângulo retângulo, não dá certo, certo? Certo. Quem temos, então? Seno, cosseno e tangente. Quem é o seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno? Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é a coca, lembra? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem são esses catetos oposto, cateto adjacente, a gente vai recordar com vocês, né? Mas a gente sabe que se aplica num triângulo retângulo, então temos que ter um ângulo de 90 graus. Se tivermos aqui um ângulo alfa, que a gente quer saber, o cateto oposto, a hipotenusa, lembra que é o maior lado do triângulo? Essa aqui é a nossa hipotenusa. Aqui, é o nosso cateto oposto. Oposto a quem? A esse ângulo aqui, tá? E aqui é o cateto adjacente, o vizinho, né? Coladinho aqui, Então, nós temos 3 elementos no triângulo retângulo. 2 catetos e uma hipotenusa, tá? Recordando com vocês, agora tá na hora de a tabela do nosso bate-o-sino da trigonometria, né? Temos aí os valores de seno, cosseno e tangente dos nossos arcos notáveis, né? 30, 45 e 60 graus. Lembra disso? E agora? Tem que lembrar, gente. A gente está aqui na maior expectativa. As expectativas foram criadas, né? Que a gente tem absoluta certeza que vocês recordam, porque fomos nós que ensinamos a vocês. Então, temos essa tabela. Essa tabela, o que a gente vai usar dela? Os valores. Dependendo da figura, dependendo da atividade do exercício, vai dizer lá, né? Cosseno de 45. Aí a gente vai, cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Certo? Certinho. Mas aí fica aquela dúvida, né? Meu Deus do céu, e se eu não lembrar disso? Ai, Jesus, se eu não lembrar disso? No exame nacional tem uma vantagem. Não. Geralmente, ele diz, use seno de tanto igual a tanto, cosseno... Só que ele vai dizer os 3. O exame ele já dá o caminho. Já dá o caminho. Ele vai dar os 3, você tem que lembrar qual que você vai usar, né? Mas dizem os estudiosos que esses aqui, o Enem não precisa falar. Dizem as boas línguas que esses aqui o Enem não costuma mostrar, então a gente precisa saber, né?
E qual é a melhor maneira de lembrar de tudo isso? A nossa tabelinha do bate o sino da trigonometria, que a gente vai fazer junto com vocês. Vamos recordar? Na telinha, olha lá, vamos completar cantando a nossa musiquinha, lembra? Então vamos junto aí, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Não esqueça da raiz. No 3 e no 2, a tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Olha aí que maravilha! E quando a gente completa a nossa tabela cantando o bate-sino da trigonometria, tudo se torna mais fácil, com certeza, né? Então temos todos os valores aqui preenchidos apenas com essa linda musiquinha. Então, gente, anota, canta, vai fazer muita falta, vai fazer diferença. Já encontramos alunos aqui fazendo medicina veterinária, fazendo zootecnia. Há muitos cursos aí que usam a trigonometria, tá? E de encontrar a gente lá na Rondônia Rural Show, falar, professores, olha o seguinte, eu tive aula na engenharia, né? Aula de matemática não sei do que, matemática não sei das quantas, e tinha trigonometria, e sabe do que eu me lembrava? Da musiquinha. Então, realmente, ela dá uma impregnada na cabeça, na memória, mas isso faz parte e realmente, de fato, é muito válido, né? Porque se você lembra e consegue colocar em prática, é porque valeu a pena, certo? Vamos junto, construindo com vocês de novo? Olha lá na tela, vamos mais uma vez. Agora ela está em branco e a gente que vai completar com vocês. Devagar e sempre para dar tempo de completar. Vamos lá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Muito bem, palmas para todos nós. Completamos a tabela sem nenhuma dificuldade. Quando a trigonometria chegar para vocês, vocês de fato já têm esse conhecimento. Aí fica aquela pergunta, né? Tá, mas isso aí é quando os arcos são os notáveis, né? 30, 45 e 60. E se não for? O Enem vai ter que nos falar, o exercício vai ter que nos falar, sempre vai ter essa indicação. Aí geralmente é decimal, né? Número com vírgula. Ele diz use, seno de 32 graus, vamos dizer que saiu desses três aqui. É uma tabela, aquela bem grandinha, a gente vai ver ainda na aula de hoje. Calma. Tá chegando. Mas assim, ó, saiu desses aqui que são os notáveis, os mais usuais, os demais vai estar naquela tabelinha de valores decimais que o Enem vai fornecer a vocês. Perfeito. Combina. Mas eu acho que eles estão pensando o seguinte, tá, mas e cateto oposto, cateto adjacente, quem que é? A gente já deu uma mostradinha ali no início, lembrando, né? Aqui também tem uma parte interessante, né? Não esqueça da raiz no 13 e no 2. Por que não tem raiz no 1? Tem, mas é porque a raiz de 1 é 1. Ah, tá. Então, por isso. Então, não esqueça da raiz no 13 e no 2. E até é interessante ressaltar, porque às vezes o Enem fala bem assim, ó, use raiz de 2 igual a 1,4. Use raiz de 3 igual a 1,7. Aí eu troco os valores aqui, passo lá um joguinho, vocês vão ver daqui a pouco. Esqueminha. E o legal é a gente perceber também que seno e cosseno são opostos, né? O seno de 30 é o mesmo valor do cosseno de 60, porque eles são complementares. 30 com 60 soma 90. Então, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Já o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. E o seno de 45 é igual ao cosseno de 45? Porque 45 mais 45 é 90. Então, esses detalhes que a gente costuma salientar com os alunos, que o aluno já vai olhando a tabela com um olhar diferenciado, um olhar de interpretação e sabendo o que está acontecendo. Tá bom? Beleza. Vamos em frente, então, agora no passo a passo para como resolver a trigonometria nos problemas. Olha lá. Primeiro passo, certo? Vamos olhar o triângulo retângulo e vamos aplicar a trigonometria. E o primeiro passo é justamente esse, identificar os
catetos, identificar a hipotenusa e lembrar que o cateto ele vai ser oposto ou adjacente quando tiver destacado com qual ângulo eu vou trabalhar. Não é, esse aqui é o cateto oposto, esse o adjacente. Não, não é assim que funciona. Com relação ao ângulo alfa, cateto oposto, cateto adjacente. Oposto porque está do outro lado do ângulo e adjacente porque está ao lado do ângulo. A mesma coisa se eu destacar agora o beta, o ângulo beta. Olha só, o ângulo beta. Esse aqui agora é o cateto oposto ao ângulo beta. E esse aqui é o cateto adjacente ao ângulo beta. Então o cateto ele é oposto e ele é adjacente quando eu sei qual é o ângulo que eu vou trabalhar. Esse é o primeiro passo. Beleza. Depois do primeiro passo, vamos ver o segundo momento, né? O que acontece? Aí depois que a gente já identificou os elementos, agora a gente tem que perceber se a gente usa seno, se a gente usa cosseno ou se a gente usa tangente, né? Então a gente tem que fazer uma interpretação do problema. O que o problema me deu de informação e o que ele está querendo de informação. Olha lá, aqui só com desenho a gente já consegue perceber. Ele tem um ângulo de 60 graus, certo? Esse aqui é o nosso arco. Ele deu o cateto o que aqui? Adjacente, vizinho. O cateto adjacente é 20 metros. E o que ele está querendo? Aqui, ó, a altura do poste. A altura do poste, nesse caso, é o nosso cateto oposto. Então, aqui é o cateto adjacente e aqui é o cateto oposto. Não confunda esse H com H de hipotenusa, tá, gente? Então, aqui nós temos o cateto oposto. Oposto a quem? Ao ângulo, ó. Quem é que tem cateto oposto e cateto adjacente? Quem é que tem coca? Coca? É o seno. Não, tangente. Tangente. Coca a tangente é diferente. Coca, né? Então, nas nossas razões trigonométricas, quem tem cateto oposto sobre cateto adjacente é coca, tá bom? É a tangente. Então, é a tangente que a gente vai aplicar aqui, observando o segundo passo. Vamos de terceiro, então? No terceiro passo, montar a proporção. E é aqui que nós vamos substituir quem é essa tangente e substituir os valores dos nossos lados, sabendo que os lados já foram destacados no exemplo, no passo anterior. Cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, já olhamos tudo, tá? E no quarto passo? Quarto passo, com certeza, no quarto passo, o que acontece? Aí partiu o cálculo, né? Agora é o momento da gente calcular. Mas para calcular, eu vou ter que olhar na minha equaçãozinha e ver quem é a tangente de 60. Tangente de 60 é raiz de 3. Ou seja, tá dividindo, passa multiplicando, porque ali é multiplicação cruzada, né? Nós temos uma proporção. Isso. A igualdade entre duas razões. E quando a gente passa multiplicando, 20 vezes raiz de 3, raiz de 3 é aproximadamente 1,7. 20 vezes 1,7, 34, tá? Isso mesmo, é bom a gente salientar aí, né, que a gente está usando aí a raiz de 3 como 1,7 para dar esse valor aproximado de 34 metros. Perfeito. Beleza? E o que vocês acharam até aí? Recordou como que faz? Lembrou? Ó, a gente passou aqui os 4 passos para a resolução, né? Então, a gente recordando com vocês como que faz. E aí a gente viu que primeira coisa é a gente olhar e identificar os elementos, né? Quem é cateto, que é cateto adjacente, quem é hipotenusa, onde é que está o ângulo, quem é o oposto ao ângulo, quem é o adjacente, quem é tudo. Isso tudo. Depois, monta a proporção, lembra da equação, depois tu coloca os valores e aí é proporção, multiplica cruzado. Isso mesmo. Sucesso. Aí corre pro abraço, né? Porque depois da gente identificar, a gente vai perceber se a gente vai usar seno, cosseno ou tangente. Aí a gente está definindo qual a razão trigonométrica. A razão, o nome já diz, né? Razões trigonométricas. Ó, a razão é a igualdade, né? A proporção é a igualdade entre duas razões. Aqui multiplicou cruzado, mas não tinha nada embaixo, então como se fosse 1, né? 1 vezes a altura, a própria altura. 20 vezes raiz de 3, que a gente disse que é 1,7.
aproximadamente 34 metros. Agora, claro, né, não adianta a gente só decorar a musiquinha e não saber aplicar. Então, a gente precisa do conjunto todo o contexto. Tem que decorar a musiquinha? É bom, porque facilita, né? Mas a gente precisa fazer a leitura e a interpretação para saber resolver. Fechou? Vamos fazer mais exemplos? Olha lá na telinha, então. Mais um exemplo agora. Uma inclinação tem 40 metros de comprimento e forma com o plano horizontal um ângulo de 30 graus. A que altura está situado o ponto mais alto da inclinação? Beleza, então olha lá. Temos uma inclinação, uma rampa, né? O nosso arco, o ângulo é 30 graus. Disse que essa inclinação tem um tamanho de 40 metros. E está querendo saber qual a altura, ou seja, o ponto mais alto que ela se encontra do solo, certo? Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar substituir na nossa proporção. Só que primeiro eu preciso ver quem é que usa o cateto oposto aqui, ó. Isso aqui é cateto oposto, a altura que ele quer aqui. E isso aqui é a hipotenusa. Gente, é porque assim, ó, muito cuidado nessa hora para não confundir o H da altura com o H da hipotenusa, certo? Certinho. Beleza, então aqui, cateto oposto sobre hipotenusa, quem usa essa relação, quem faz essa relação é o seno. Então vai ser seno de quem? Seno de 30 graus, o meu ângulo é 30 graus. Vai ser o cateto oposto, que é o H de altura, sobre a hipotenusa, que vale 40. Seno de 30, no bate o sino da trigonometria. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, então é 1 sobre 2. Vamos multiplicar cruzado? Porque temos uma proporção, que é a igualdade entre duas razões. 2 vezes H, 2H, 40 vezes 1, 40. H é igual a 40 dividido por 2. E a altura dessa inclinação, o ponto mais alto é de 20 metros. Beleza até aí? Ó, dois exemplos. Um exemplo no passo a passo e outro exemplo já resolvido aqui com vocês. O legal de tudo isso que está no surgir, né? Por um lado é bom, porque todo esse desenrolado aqui vai para vocês vão receber em PDF, então vocês têm as respostas. Com isso, fica bem mais tranquilo no sentido de poder olhar depois, mais uma vez, dar uma olhadinha mais de perto, tá? Agora a gente pensa, né? Ah, mas onde isso se aplica, né, no nosso dia a dia? Que nem tem. Nós falamos já com eles um monte de lugar. Não, nem tem esse negócio aí, seno, cosseno, vai aplicar em alguma coisa? Eu te falo que tem. Tem? Já andou de tirolesa? Já te empurraram na tirolesa? Professor Sâmio, já andou de tirolesa? Vamos andar não, então. Então vamos lá que a gente, ó, dá só uma forcinha. A gente dá só um incentivo, né? Vamos dizer assim. Bom, eu não posso falar nada que eu também nunca andei, porque eu tenho medo dessas aventuras, gente. Eu acho que eu tenho até cara de aventureira, mas é só a cara, eu engano bem, porque eu não procede. Tenho medo mesmo, mas é legal, né? Dizem quem já foi depois que te empurraram. Foi legal? Foi bom, foi bom. O susto foi grande, mas a emoção foi maior. O proveito foi também bem grande. Legal, né? E o que andar de tirolesa tem a ver com a nossa aula de trigonometria? Não, porque parece que esse slide está aleatório aqui no meio de tudo, né? Eu acho que será que está aleatório? Andar de tirolesa tem todo um cálculo, né? Ninguém vai colocar aquele cabo de aço ali à toa de qualquer jeito. Então, com certeza, tem alguém por trás de tudo isso, um profissional qualificado que vai fazer todas essas medições, que vai fazer todo esse artefato aí para tá tudo certo e não ocorrer nenhum erro, certo? Vamos lá na telinha que a gente vai ver um exemplo onde a matemática se aplica ao andar de tirolesa, ou melhor, a trigonometria, né? Vamos de exemplo número 2. Uma tirolesa será feita em uma montanha que possui 100 metros de altura, sabendo que ela será amarrada de tal modo que forme com o chão um ângulo de 30 graus. Qual deve ser o tamanho do cabo da tirolesa? Então vamos lá, né? Vamos desenhar um triângulo retângulo, a gente já sabe que vai partir daí, né? Aqui a gente tem o quê? Uma montanha, né? A montanha, ela tem o quê? 100 metros de altura? Isso. Então, a gente já coloca que aqui nós temos 100 metros, beleza? Sabendo que será amarrado de tal modo que forme um ângulo com chão de 30 graus. Então, aqui é 30 graus, ó. Aqui está o cabo da tirolesa, certo?
qual deve ser o tamanho do cabo. Então, a gente pode colocar aqui um X, podemos? X. Beleza? Então, no triângulo aqui, a gente vai ter, com relação ao 30 graus, cateto oposto e hipotenusa, né? Quem é que trabalha com cateto oposto e hipotenusa? É o seno. É o seno? Então, vamos lá. Seno de 30 graus tem o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de quem? De 30. E quem é o seno de 30? Meio. Então já vamos substituir aqui, né? Lá no bate-o-sino da trigonometria, seno de 30 é 1 sobre 2. Cateto oposto, quem é? É 100. Sim. Cateto, nada, né? E hipotenusa. É quem eu quero descobrir, né? O tamanho da tirolesa. Vamos multiplicar cruzado e vamos lá. Uma vezes x, x. 2 vezes 100, 200 metros tem o cabo da tirolesa. Alternativa correta, letra E. E aqui podemos já destacar para vocês, e vocês podem anotar essa informação, porque nós comentamos em algumas aulas, a seguinte observação. Sempre que estivermos trabalhando com um ângulo de 30 graus, num triângulo retângulo, nós temos uma relação importante entre o cateto oposto e a hipotenusa. E essa informação, se você tem anotada e lembra dela, te ajuda em muitas situações. Olha só, em qualquer triângulo retângulo que tiver um ângulo de 30 graus, o cateto oposto é a metade da hipotenusa. Ah, isso já é uma regrinha, então. Já é regra. Ou a hipotenusa é o dobro do triângulo retângulo. Ah, sim, isso falando de um do cateto triângulo oposto. que tem o 30 graus 30 ali, graus, né? tem que ser 30 graus. Aí a hipotenusa é o dobro do cateto oposto ou o cateto oposto, A metade metade da hipotenusa. Olha aí que legal, sabe? Porque sabendo disso já é um abraço pro gaiteiro, né? Peguei uma Não precisa questão. resolver nada. Peguei um exercício, tem lá 30 graus, tem lá o cateto oposto, é o dobro. Tem a hipotenusa, é a metade. Olha aí, Acabou-se. fechou, legal. Até aí tudo tranquilo, beleza. E aí a gente fez uma perguntinha lá no começo, né? E se o ângulo não for o 30, o 45 e o 60? Pula, faz outra questão. Não tá no bate-o-sino da trigonometria, Não tá, não sei esquece. fazer, pula. Não, tem recurso, né? Mesmos passos, mesma situação, e ainda talvez fique mais fácil, porque o exercício vai dizer, use seno de tanto igual a tanto. Bom, eu vou trocar e usar. Olha que legal, então o passo a passo é o mesmo. Só que agora, em vez de usar esses valores, a gente vai ir na nossa tabelinha que nós vamos mostrar lá na telinha. Olha lá. Então, caso os ângulos sejam diferentes dos notáveis, de 30, 45, 60, a gente precisa utilizar a tabela seguinte. Na verdade, o Enem, por exemplo, vai fornecer esse valor, né, que aproxima dos valores indicados, né? Então, lembra da nossa tabela? Olha que lindo, é uma poesia matemática, isso é lindo demais de ver, né, professor Sandro? Chega até meus dentes assim. Olha lá, a nossa tabela mostra os arcos de 1 a 89 e dos valores de seno, cosseno e tangente. Tem os que a gente já conhece, né? A gente já conhece o de 30, olha lá. A gente conhece o de 45 e a gente conhece o de 60. Ah, mas esses valores aqui não são os lá da tabelinha do bate-o-sino? É porque aqui está trocado. Lembra que a gente usou 1,7 na raiz de 3? 1,7 dividido por 2 dá 0,85, mais ou menos. Aqui deu 0,86, ó. Ah, tá, mas é os mesmos valores de lá, só que agora... Eita. Vai você aí. Agora os mesmos valores de lá, só que agora em decimal? Isso. Ah, tá. Então tá tranquilo, né? Beleza, que top. Então, por isso que a gente percebe que não é difícil. Na maioria das vezes, o Enem, os concursos, eles vão dar esses valores, tá? Então, não fique apreensivo, não fique com medo, porque esses valores vão ser fornecidos. Então, não precisa ficar com essa carinha aqui, ó. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço, né? Não precisa ficar assim, porque o Enem, ou concurso público, alguma coisa, as provas que vocês vão fazer, inclusive as nossas, tá? A gente vai fornecer esses valores para vocês. Então, quando vocês receberem, vai dizer, use... Só que aí tem um detalhe. Ele vai dizer as 3 informações. As 3 informações. Mas eu já vi vestibular tradicional que tinha assim, ó, que aí é interessantíssimo.
Vamos supor que lá fosse 37 graus, né, o ângulo. Aí no 37, ele não dava o valor do 37 graus. Ele fazia o quê? Ele fazia o quê no questão? Ele colocava o valor de 53. Aí estava assim, ó, era para usar seno de 37. Ele colocava lá, cosseno de 57 é igual a tanto. Aí, mas professor, que relação tem? Ué, 57 mais 33 dá 90. Então, ele dava o complemento do ângulo, é igual. Só que ao invés de usar seno, vou usar o cosseno. Usar o cosseno. Então, assim, tem esses detalhes, né? Ai, meu Deus, não. Segura as pontas que o procedimento é o mesmo. E você só vai ter que, quando você fizer a leitura e interpretação, você já vai saber, vai ter que identificar se é seno, cosseno ou tangente. Isso. Um dos três vai estar lá os valores, você escolhe para usar, tá bom? Perfeito, Vamos dar mais exemplos? O passo a passo é o mesmo? Olha lá, então olha aqui, os passos são os mesmos, então vamos dar só uma recordada ali. Então, lembrando que primeiro, o que a gente faz? Conhecer as partes do triângulo. Cateto, hipotenusa. Lembrar que o oposto está oposto ao ângulo. Adjacente está adjacente ao ângulo. Segundo passo. Identificar qual razão. Seno, cosseno ou tangente. Beleza. E depois a gente monta corretamente as proporções. E para finalizar, a gente calcula o valor desconhecido. Vamos de exemplo? Bora. Mais um, olha lá. Beleza. Um pintor apoia uma escada em um muro para chegar à parte mais alta. Para que a escada não caia, o pé da escada deve estar a 1,20 m de distância da parede. E a escada deve formar um ângulo de 70 graus com o chão. Pede-se, letra A, o comprimento da escada. Letra B, a altura do muro em relação ao solo que a escada alcança. Então ele quer que você descubra, primeiro, o valor, tamanho da escada, X. Depois, até que altura Y do muro a escada vai ficar apoiada. Beleza. E aí então a gente tem A e B, né, para fazer. Isso. Vamos lá? No comprimento da escada, então a gente vai botar um xizinho ali, ó. Comprimento da escada, eita, o X saiu um pouquinho do lugar, né? Mas tudo bem. Olha lá, vamos botar o X no lugar certo lá? Bora. Ele deu uma escorregadinha pro lado ali, mas vamos botar. Porque ele tá folgadinho. Ele né? Tá branco. Sai daí, tu. Não é aí não, cara. Beleza. É aqui, ó. Oxi, preto. Canetinha linda do meu coração. Aí. Beleza. Aí, achando o X, agora eu já sei que eu tenho o meu cateto adjacente. 1,20 m. 1,20 m, né? Que é o nosso vizinho ali, grudadinho no ângulo, né? Tá do lado. Isso, adjacente. grudado, adjacente, grudado. E tem a hipotenusa, que é sempre o lado inclinado, né? O maior lado do triângulo retângulo, legal, né? que tá bem alinhado. Isso, faz de vermelhinho. Pega um vermelhinho aí. Tá difícil? Tá difícil. Deixa pra lá. Apaga tudo aí, a gente bota o X no lugar certo. Não vai. Vamos lá, então. Beleza? Então, temos cosseno de quem? De 70 graus, certo? Certo. Quem é o cateto adjacente? Quem é o vizinho? O cateto vizinho é o nosso... 1,20 m. Isso, é o nosso 1,20. Então, esse aqui, né? Ó, o cateto vizinho. Quem é a nossa hipotenusa? É o X aqui, ó. X, é o lado maior do triângulo retângulo, né? Temos um ângulo de 90 graus. Então, cosseno de quem? De 70 graus. Quem é? Cateto adjacente, que é 1,20 m. E a hipotenusa é o que estamos querendo descobrir, é o nosso X. Podia até deixar o Hzinho aqui, que vai ser a hipotenusa também, mas não tem problema, certo? Certinho. O que vai acontecer então aqui? Acontece que agora a gente tem uma proporção, que é a igualdade entre duas razões. É só multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, a gente vai ter x vezes ponto 34. Ponto 34x, 1,20 vezes 1, 1,20. Está multiplicando, passa dividindo. E 1,20 dividido por 0,34, o comprimento da nossa escada é aproximadamente 3,52. Vocês viram que ele deu a opção aqui de seno, cosseno e tangente. Aí, o que acontece aqui? A gente pegou o valor de 0,34, tá? Ele deu um valor erradinho aqui. Não é esse aqui que a gente pegou, não. É esse aqui, tá?
Aqui, ó. É o cosseno, tá? 0,34. Então, a gente é que tem que olhar na nossa figura aqui e escolher o que é o correto para usar. Tá bom? Beleza? Beleza. Isso foi a letra A, né? Agora vamos de letra B? Aí O que é o tá tamanho do pedindo? muro, né, agora? O tamanho do muro. Agora o X é aqui, né? Olha lá. Então, agora eu posso usar tanto o cateto adjacente quanto a hipotenusa que eu já encontrei. Mas vamos usar o cateto adjacente, né? Então, o cateto adjacente é esse aqui, o vizinho. O cateto oposto é esse aqui, que é o muro. Quem é que usa cateto adjacente e cateto oposto? Tangente. Tangente. Tem gente, né? Se tem gente de quem? Do ângulo de 70 graus. Agora sim, a gente vai usar esse valor aqui, ó. Agora veio certinho. 2, aproximadamente 75, né? Multiplicando cruzado, a gente coloca o 1 ali sobre, né? Abaixo para montar a nossa fração. X vezes 1 é X. 2,75 vezes 1,20, 3,30. 3,30 é o resultado da altura do nosso muro. Beleza? Beleza. Vocês viram que até aí tudo jóia, né? Valeu mesmo. Por quê? Porque tá certo, né? Que a gente tem o mesmo passo a passo, o mesmo jeito de resolver, só que agora trabalhando um pouquinho com números decimais. O que lá nos arcos notáveis a gente trabalhava com as raízes, né? Aqui a gente está trabalhando um pouquinho mais com o número decimal, mas o procedimento é o mesmo, tá? Beleza. Vamos fazer mais? Eu acho que para recordar bem é bom mais exemplo ainda, né? Vamos lá. Na telinha, então, fazer mais um pouquinho de exemplos. Exemplo número 4. A determinação feita por um radar da altura de uma nuvem em relação ao solo é importante para previsões meteorológicas e na orientação de aviões, para que se evitem turbulências. Nessas condições, determine a altura de uma nuvem detectada pelo radar conforme o desenho. Então, olha só, temos ali o radar, né, apontando ali o seu raio, né, o seu índice com 4 graus, avistou uma nuvem e percebeu-se que a distância entre o radar e onde foi encontrada a nuvem é de 80 quilômetros e quer saber qual a altura da nuvem. Tem um fator interessante aqui, né? Ele ignora o tamanho do radar. Esse aqui não foi considerado. Não está considerando esse pedacinho aqui. Que é só mesmo o tamanho do radar. Ah, tá. Então pronto, né? Então vamos agora observar 4 graus. A gente tem que ir na tabelinha, não adianta, né? 4 graus aqui, ó, nessa coluna aqui. Ou vai ser seno ou cosseno ou tangente. A gente já sabe que o valor que a gente quer encontrar é x aqui, né? A altura da nuvem, né? A altura da nuvem é o que a gente quer descobrir. Então a altura da nuvem vai ser o cateto que aqui? Oposto, né? Oposto. E a gente tem o que aqui? Cateto adjacente. Coca! Quem trabalha com coca é a tangente, né? Então, querendo descobrir, vamos lá. Tangente de quem? 4 graus. Tangente de 4 graus. Tangente de 4 graus é o cateto oposto, que é x, sobre 80. Ou seja, tangente de 4 graus é 0,07. Porque a gente pegou aqui, ó, 0,07. X sobre 80. Tá dividindo, passa multiplicando. X vai ser 0,07 vezes 80, 5,6 km, quilômetros, está a altura da nossa nuvem. Certo? Certinho. Beleza, né? Então, mais um exemplo, sabendo que a gente vai ter que usar essa tabelinha trigonométrica aqui, não tem para onde correr. Vamos fazer mais um aí para finalizar a nossa aula. Olha lá. Uma rampa para cadeirantes tem uma inclinação de 20 graus em relação à horizontal. Se uma pessoa percorrer 24 metros na rampa, a que altura aproximada se encontra? Ah, tá. Então, vamos lá. Nesse caso, primeiramente é bom a gente fazer um esboço, não é? Um desenho. Visualizar, né? Para a gente não ficar assim muito perdido. Então a gente tem uma rampa para cadeirante. Beleza? 20 graus é o nosso ângulo. Essa rampa tem, a pessoa tem que percorrer nela aí 24 metros de comprimento e ele está querendo saber a que altura vai se encontrar do solo. Então ele quer saber o x aqui, ó, a altura do solo. Então é cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, a gente vai usar quem? Seno. Seno, né? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de quem? Aí vamos substituindo, ó. Seno de quem?
seno de... Opa, não, aqui que a gente vai fazer aqui com eles, né? Beleza? Seno de quem, então? Seno de 20 graus. É igual ao cateto oposto, que é x. Hipotenusa é 24. Seno de 20 graus foi dado os valores aqui, ó. A gente vai usar quem? 0,34. A gente é que vai escolher agora aqui para poder marcar. Tá multiplicando, passa dividindo. Tá dividindo, passa multiplicando. Então, nosso x vai ser 0,34 vezes 24, que vai dar quanto? 8,16. Ah, então a altura da nossa rampa é 8,16 metros. Beleza? Beleza. Ó, então, cada exercício se comporta de uma maneira, né? Aqui a gente trouxe alguns, bastante até já no surgir, né? Ou seja, todos prontinhos para vocês receberem. Esse é o único que a gente fez junto aqui no momento. Esse exercício aqui, ele não tinha nem desenho, não tinha suporte, ó. Aí o que nós pensamos, né? Primeiramente, vamos fazer o desenho. O que é o desenho, gente? É um rascunho, é um esboço. Não precisa ser nada milimetricamente falando, com régua, com nada disso. É uma ideia para você entender os elementos. Você entender quem são os catetos, quem é o cateto oposto, quem é o adjacente, quem é a hipotenusa. Você precisa ter esse conhecimento para saber qual delas você aplica. Se você aplica seno, cosseno ou tangente. Os valores são os 3 aqui para vocês, mas qual deles vai aplicar? E esse é um ponto importante. É aí que eu preciso entender seno, cosseno e tangente. Quem trabalha com cateto oposto, seno e tangente. Cateto adjacente, cosseno e tangente. Quem não usa hipotenusa, só a tangente. A tangente usa coca. Usa coca. Então eu preciso entender tudo isso para na hora da prova, na hora da atividade, na hora de exercer, de executar um problema desse aqui, saber por onde que eu vou caminhar. E depois aí sim, né? O procedimento é mecânico, é de cálculos e é de resolver mesmo. Aí tem que praticar. Tá? Aqui nessa aula acho que já vieram 6 exemplos, eu acho, né? Por aí. Então, gente, se vocês não realmente têm um pouco de dificuldade aí na trigonometria, não recordam muito, vai lá nas aulas do primeiro ano, assiste de novo, tá tudo no canal, ou pelo menos refaçam essas que foram feitas aqui, tá certo? Beleza. Vamos lá de brincando com os números? A perguntinha da aula de hoje tá na telinha, olha lá. 80% costumam errar essa questão. A charada. Sabendo que meia careca tem 50 mil fios de cabelo. Quantos fios tem uma careca inteira? Olha aí. Sabendo que meia careca inteira tem 50 mil fios de cabelo, quantos fios vai ter uma careca inteira? É com vocês. Alguns a gente repete aí lá dos anos anteriores, outros são inéditos, né? Então, será que a galera lembra desse? Será que a gente já fez? A gente vai mudando tanto que a gente nem sabe assim, qual que já foi feito, qual que não. Não, acho que terceiro ano não viu isso daí não. Acho que não, mas né? São grandezas proporcionais. É diretamente só você ou inversamente? Aí eu não posso falar, porque se eu falar eu dou a resposta. Mas, é muito fácil. Meia careca tem 50 mil fios de cabelo. Quantos fios tem uma careca inteira? Só tu olhar para os dois lados da careca. Legal. Tá com vocês. A meia careca pode ser aqui em cima também, depende, né? Agora tá com vocês, vamos finalizando a nossa aula de hoje. Foi uma aula bem completa, bem cheia de assunto, porque a gente está recordando com vocês a trigonometria. E a trigonometria, lá no primeiro ano, a gente viu bem espaçada, né? Isso. Uma aula a gente viu só com os arcos notáveis, aí a gente aplicou. Aí outra aula veio com os arcos que não eram notáveis na tabela, aquela grande, aí a gente aplicou. Aí teve, lá foi muito tranquilo. Mas aqui... eu gostei do formato que ficou o terceiro ano este ano, porque unidade 1, revisamos um monte de geometria, um monte de coisa, Enem, vimos questões do Enem. Unidade 2, vimos assuntos novos, né? Vimos assuntos ali que não caem com tanta frequência nem, mas que são da grade curricular. Unidade 3, estamos revendo mais um monte de assunto. Assuntos esses que fazem parte, né, do top 5 do Enem, então tá bem legal. Bem recheado, né? Bem recheado. A gente fica por aqui, mas já já a gente está de volta com a nossa revisão e as atividades de sempre. Até já!